Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê e essa é a aula Metabolismo de Lipídios 1, Química e Digestão. O que veremos nessa aula? Química de lipídios, falaremos sobre ácidos graxos, triglicerídeos, glicerofosfolipídios, colesterol, vitaminas A, D, K e E. E também digestão de lipídios. Química de lipídios. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com grupos laterais compostos por longas cadeias de hidrocarbonetos, que podem conter desde 4 até 36 carbonos. Como podemos ver aqui, temos alguns exemplos. O ácido graxo saturado mais comum é o ácido palmítico. Ele não possui nenhuma ligação dupla, como podemos ver na sua estrutura química, e tem 16 carbonos, sendo que o carbono mais oxidado sempre será o carbono do ácido carboxílico, que pode ser visto então do lado direito, como COOH. O segundo ácido graxo representativo é um ácido graxo monoinsaturado, o ácido oleico. Ele possui 18 carbonos e uma ligação dupla, por isso essa notação C18 2.1. Essa ligação dupla ela está entre o carbono 9 e o carbono 10 e é um ácido graxo insaturado bastante sintetizado por nós. Tanto o ácido graxo saturado, ácido palmítico, com 16 carbonos, quanto o ácido graxo monoinsaturado, o ácido oleico, com 18 carbonos, são sintetizados pelas nossas células e dos demais mamíferos. O terceiro exemplo que eu trago aqui é um ácido graxo poliinsaturado, é o ácido linoleico. Ele possui 18 carbonos com duas ligações duplas, como nós podemos ver aqui na sua estrutura. Esse ácido graxo nós não podemos sintetizar e ele é um ácido graxo essencial na nossa dieta. Nós temos aqui uma figura mostrando algumas questões químicas importantes para a identificação dos ácidos graxos. Quanto à estrutura, eles têm uma parte apolar, que é formada então basicamente por carbono e hidrogênio. Essa parte apolar, ela não interage com a água. A única parte do ácido graxo que é capaz de interagir com a água é a sua carboxila, que está justamente no carbono 1, que é referida como parte polar. Como nós podemos ver aqui na imagem, então, COO- ou COOH, quando ela estiver, então, com o seu próton, estiver protonada, ela vai aparecer, então, com um hidrogênio ao invés dessa carga negativa que nós vemos aqui na estrutura. Bom, quanto à numeração, o carbono mais oxidado sempre será o carbono 1. Como nós podemos ver aqui, então, a carboxila, COO-, está designada como carbono 1. E sequencialmente, então, 2, 3, 4, até 18, no caso aqui desse segundo ácido graxo identificado, que é o ácido esteárico. Nesse caso aqui, nós vemos que nós temos uma segunda identificação feita por letras gregas. Então, o nosso carbono 2 é o carbono alfa, o carbono 3 é o beta, e assim sequencialmente, até o último carbono, que sempre será designado como carbono ômega. Então, o carbono mais afastado do carbono 1 sempre será o ômega. Independente se esse ácido graxo tiver 18, 20, 36 carbonos, o último carbono, que é o mais reduzido de todos, é um CH3, ele sempre será denominado ômega. E é justamente essa a base para que nós podemos identificar os ácidos graxos como da série ômega 3, ômega 6, ômega 9. Como nós podemos observar nas três imagens sequenciais. Por que ele é chamado de ômega 9? Se nós contarmos os carbonos desde a ligação dupla até o último carbono, o carbono mais afastado do carboxilato, nós vamos ter 9 carbonos, no caso do ômega 9. Do ômega 3, nós teremos 3 carbonos. E no caso do ômega 6, nós teremos 6 carbonos, desde a última ligação dupla até o carbono mais afastado do carbono mais oxidado, ou seja, do carbono ômega. Então, dessa forma, nós identificamos os ácidos graxos que são essenciais na nossa alimentação, que são da série ômega 3 e ômega 6. Já os da série ômega 9 nós podemos sintetizar. Esses não são essenciais na alimentação. Temos aqui 3 exemplos, então. O ácido oleico, que nós sintetizamos, o ácido alfa-linolênico, que nós não sintetizamos e obrigatoriamente deve estar presente na nossa alimentação, e o ácido araquidônico, que também, então, deve estar presente na nossa alimentação, ou ser sintetizado a partir de um outro ácido graxo que nós ingerimos na nossa alimentação. Temos aqui também, nessa imagem, a configuração da ligação dupla. Ela pode ser trans ou ela pode ser cis. Ela será trans quando os dois carbonos que estão unidos
aos carbonos que fazem parte da ligação dupla estão para lados opostos. E ela será cis quando os dois carbonos que estão ligados aos carbonos que fazem parte da ligação dupla estiverem para o mesmo lado. Os ácidos graxos são classificados quanto à sua saturação. Quando não possuem nenhuma ligação dupla, como é o caso aqui na figura A, eles são saturados. Esses são sintetizados em grande quantidade nas nossas células, portanto não são essenciais na dieta. Os ácidos graxos insaturados podem ser monoinsaturados, como representado aqui na figura B, e nós também sintetizamos em grandes quantidades, não sendo necessários na dieta. Já os ácidos graxos poliinsaturados possuem duas ou mais ligações duplas, e essas ligações duplas são não conjugadas. O que isso significa? Que entre duas ligações duplas eu tenho pelo menos 2 carbonos. Além disso, essas ligações duplas estão na configuração cis em geral. Os ácidos graxos podem ser classificados quanto ao número de carbonos. Podem ser pares ou ímpares. A classificação quanto ao tamanho da cadeia é muito importante porque isso também define a passagem pelas membranas biológicas. Um ácido graxo de cadeia curta, de 2 a 8 carbonos, passa facilmente por difusão pelas membranas biológicas. Um ácido graxo de cadeia média, de 8 a 14 carbonos, nós temos aqui ácidos graxos que passam facilmente pela cadeia, pela nossa membrana, e ácidos graxos que já não passam, como é o caso de 14 carbonos, já tem uma dificuldade maior. Ácidos graxos de cadeia longa, com mais de 14 carbonos, não passam pela membrana das nossas células, consequentemente, eles têm que ter um sistema de transporte para passar qualquer membrana. A classificação quanto à necessidade na dieta é dada, então, pelos ácidos graxos essenciais e não essenciais. Todos que são essenciais nós não conseguimos sintetizar nas nossas células, e é o caso, então, dos ácidos graxos do tipo ômega 3 e ômega 6. Eu trago aqui uma tabela com os principais ácidos graxos saturados e a sua ocorrência ou importância. Temos o ácido acético, que possui 2 carbonos e é o principal produto final da fermentação de carboidratos por organismos ruminantes, como é o caso dos bovinos. Quando falamos do nosso metabolismo, o ácido acético ele frequentemente aparece como acetil-CoA. Falamos muito, então, do acetil-CoA como um produto da oxidação de ácidos graxos, de carboidratos, e também de alguns aminoácidos no nosso metabolismo. O ácido butírico possui 4 carbonos. Em determinadas gorduras, está em pequenas quantidades, principalmente na manteiga, e é o produto final da fermentação de carboidratos por organismos ruminantes. O ácido valérico possui 5 carbonos, o ácido capróico possui 6 carbonos, o ácido láurico possui 12 carbonos. É muito comum no óleo de espermacete, na canela, na palma, óleo de coco, louro e manteiga. O ácido mirístico possui 14 carbonos e é encontrado frequentemente em noz moscada, em palma, óleo de coco, murta e manteiga. Vemos aqui então que o óleo de coco, que é muito popularmente utilizado na culinária, possui 12 a 18 carbonos e tem uma estrutura saturada, ou seja, são ácidos graxos que nós não temos a mínima necessidade de consumir, inclusive sendo maléficos para o nosso metabolismo. Não existe uma justificativa para a utilização de óleo de coco na literatura, na nossa culinária, justamente em função da nossa capacidade de sintetizar ácidos graxos semelhantes a ele. O ácido palmítico, que contém 16 carbonos, é comum em todas as gorduras animais e vegetais e é o nosso ácido graxo mais sintetizado nas nossas células. O ácido esteárico possui 18 carbonos e também é sintetizado por nós. Temos aqui uma tabela mostrando os principais ácidos graxos insaturados de importância fisiológica e nutricional. Do lado esquerdo, nós temos o número de átomos de carbono e a posição das ligações duplas comuns. Depois, a família que eles pertencem, baseado então na configuração ômega. Depois, o nome comum, o nome sistemático e a ocorrência. Os ácidos monoenoicos possuem apenas uma ligação dupla. Tem 16 ou 18 carbonos, então aqui são os principais representantes. Com 16 carbonos, uma ligação dupla, sendo que essa ligação dupla ocorre na posição 9, nós temos o ácido palmitoleico. Ele faz parte, então, dos ácidos ômega 7. Esse está presente em quase todas as gorduras. Um ácido graxo com 18 carbonos, uma ligação dupla na posição 9, muito comum, é o oleico. Ele faz parte, então, da série de ácidos graxos ômega 9
e é possivelmente o ácido graxo mais comum nas gorduras naturais, particularmente elevado no azeite de oliva. É importante ressaltar aqui que nós podemos sintetizar esse ácido graxo e, portanto, nós podemos então obtê-lo naturalmente, não sendo necessário estar presente na nossa dieta. O ácido graxo, que também possui 18 carbonos, uma ligação dupla, também na posição 9, cuja configuração é trans e não cis, é o ácido elaídico. Esse está presente em gorduras hidrogenadas artificialmente, como é o caso da margarina, e também gorduras naturais, como é o caso dos derivados de ruminante. Então, leite e seus derivados possuem esse ácido graxo do tipo trans. Os ácidos dienoicos possuem duas ligações duplas. Temos aqui como representante o ácido linoleico, que possui 18 carbonos e duas ligações duplas, uma na posição 9, outra na posição 12. Ele é um ácido graxo ômega 6 importantíssimo na nossa alimentação. Nós podemos obtê-lo do óleo de milho, amendoim, sementes de algodão, soja e muitos outros óleos vegetais. Então, os óleos vegetais que nós geralmente utilizamos para temperar a nossa salada já são uma boa fonte desse ácido graxo do tipo ômega 6. Outros vegetais que nós consumimos in natura também. Ácidos trienóicos possuem 3 ligações duplas. É o caso do ácido gama-linolênico e alfa-linolênico. O alfa-linolênico é o mais importante deles. Ele é um ácido ômega 3 com 18 carbonos e 3 ligações duplas nas posições 9, 12 e 15. E ele é frequentemente encontrado com o ácido linoleico, mas principalmente no óleo de linhaça. Temos como ácidos tetraenóicos, com 4 ligações duplas, como exemplo o araquidônico. É um ácido graxo do tipo ômega 6, importantíssimo, possui 20 carbonos e 4 ligações duplas nas posições 5, 8, 11 e 14. É encontrado em gorduras animais e importante componente dos fosfolipídios em animais. Ele que dará origem, por exemplo, às nossas prostaglandinas, que são mediadores inflamatórios extremamente importantes. Os ácidos pentaenóicos possuem 5 ligações duplas e os ácidos hexaenóicos possuem 6 ligações duplas. Eu vou dar como exemplo aqui, então, com 5 ligações duplas, o timnodônico, que na verdade é o eicosapentaenóico, também chamado de EPA, possui 20 carbonos e 5 ligações duplas nas posições 5, 8, 11, 14 e 17. É um importante componente dos óleos de peixe, que nós tomamos muitas vezes como suplemento. Por exemplo, então, encontrado no fígado de bacalhau, no arenque, na savelha e no óleo de salmão. Com 6 ligações duplas, nós temos o ácido docosahexaenóico, ou DHA. Esse também é muitas vezes encontrado nos suplementos alimentares de ômega 3. Ele possui, então, 6 ligações duplas em 22 carbonos. E essas ligações duplas estão localizadas nos carbonos 4, 7, 10, 13, 16 e 19. Frequentemente encontrado em óleos de peixe, óleos de alga e também fosfolipídios no nosso encéfalo. E é justamente por isso a importância de nós consumirmos esses ácidos graxos do tipo ômega 3. Eles fazem parte do desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, além de outras funções reprodutivas, dentre essas. Os ácidos graxos essenciais são os poliinsaturados das séries ômega 3 e ômega 6 e, portanto, eles devem ser ingeridos na alimentação. Os ácidos graxos ômega 6 reduzem o colesterol LDL, aumentam o HDL, são encontrados em nozes, abacate, soja e óleos de milho, gergelim e algodão. O principal representante é o ácido linoleico. Os ácidos graxos ômega 3 reduzem os triacilgliceróis plasmáticos e o risco de formação de trombos. E nós temos diversos representantes. O ácido graxo alfa-linolênico, também denominado ALA, é encontrado em óleos vegetais de canola, soja e linhaça. Já os ácidos graxos poliinsaturados eicosapentaenóico, EPA, e docosahexaenóico, DHA, são encontrados em peixes gordurosos, como é o caso do salmão, da sardinha, do atum e da cavalinha. Aqui vale a pena fazer uma observação. Alguns peixes de tamanho grande, como é o caso do atum, podem ter uma quantidade grande de mercúrio, então é um alerta que fica nesse ponto específico. Apesar desses ácidos graxos serem essenciais, é importante ter uma boa ideia de qual é a procedência dos animais que nós estamos consumindo. Os ácidos graxos do tipo trans são produzidos pela hidrogenação incompleta de ácidos graxos poliinsaturados, no caso da fabricação de margarina e também, naturalmente, como produtos de ruminantes. Nós temos aqui do lado direito uma tabela mostrando a quantidade de ácidos graxos do tipo trans em uma porção típica de batata frita, nesse caso,
mais de 30% dos ácidos graxos totais são trans. E, por outro lado, uma barra de chocolate, onde apenas 2% desses ácidos graxos são trans. Nós temos então aqui alguns alimentos que têm uma representação importante na dieta dos brasileiros e que contêm uma quantidade bastante elevada de ácidos graxos do tipo trans. Lembrando que esses ácidos graxos não são metabolizados e são um perigo para a nossa saúde. Lipídios complexos. Temos aqui como principal lipídio de armazenamento os triacilgliceróis. Ele é formado por uma molécula de glicerol esterificado com 3 ácidos graxos. Como lipídios de membrana, os dois principais que fazem parte das membranas de mamíferos são os fosfolipídios e os glicolipídios. Os fosfolipídios são divididos em glicerofosfolipídios e esfingolipídios. No caso dos glicerofosfolipídios, nós temos uma molécula de glicerol esterificado com 2 ácidos graxos, além do grupamento fosfato e um álcool. No caso dos esfingolipídios, nós temos uma molécula de esfingosina esterificado com ácido graxo, um grupamento fosfato e uma molécula de colina. Em geral, não necessariamente colina sempre vai aparecer em esfingolipídios, veremos depois. Os glicolipídios, como já diz o nome, contêm carboidratos. São divididos em esfingolipídios, que contêm uma molécula de esfingosina, um ácido graxo e um mono ou oligosacarídeos. E no caso dos galactolipídios, nós temos o glicerol, esterificado com 2 ácidos graxos, e um mono ou um oligosacarídeo. No caso dos sulfolipídios, nós ainda temos um grupamento sulfato. Os triacilgliceróis são ésteres de ácidos graxos compostos, então, por uma molécula de glicerol, que é o álcool, que está demonstrado aqui na primeira imagem superior. Vemos, então, a presença de 3 carbonos e cada um dos carbonos contém uma hidroxila, um grupamento OH. Este glicerol está esterificado com 3 ácidos graxos. Nós vemos na imagem inferior, então, a molécula do glicerol segue destacada e os ácidos graxos, então, aparecem como longas cadeias hidrocarbonadas e o grupamento carboxilato formou a ligação éster, como nós podemos ver aqui, C-O, uma ligação simples com oxigênio. Moléculas totalmente apolares, já que, como nós podemos observar aqui, não existe a possibilidade de interação com a água, já que o grupamento álcool do glicerol e o grupamento carboxilato dos ácidos graxos reagiram formando essa ligação éster. Eles possuem uma densidade menor do que a água. Nós podemos verificar, por exemplo, quando colocamos óleo sobre água. O óleo sempre ficará na parte superior. O óleo, esses óleos vegetais, eles são formados de triacilgliceróis. Os triglicerídeos, então, são os principais lipídios de armazenamento, sendo a nossa principal reserva energética celular. São armazenados nas células na forma de gotículas de gordura, nos adipócitos em humanos e nas sementes nos vegetais. Atuam também como isolante térmico em animais de clima frio. Os ácidos graxos que estão associados aos triacilgliceróis por meio de ligações éster são hidrolisados por enzimas chamadas lipases. Os triacilgliceróis possuem algumas vantagens em relação aos carboidratos como combustível, já que eles possuem os carbonos muito mais reduzidos, a retirada então dos elétrons para a redução do NAD, a NADH e do FAD, a FADH2, gera uma quantidade muito maior dessas coenzimas e, consequentemente, lá na cadeia respiratória e na fosforilação oxidativa posteriormente, nós teremos a geração de uma quantidade muito maior de ATP. Eles também não carregam o peso da água de hidratação, já que os triacilgliceróis não conseguem interagir com a água por meio de ligações de hidrogênio. Entretanto, os triacilgliceróis também possuem uma desvantagem em relação aos carboidratos como forma de armazenamento de energia, já que os carboidratos são fontes muito rápidas de energia, já que são mais solúveis em água. Isso faz com que nós utilizemos antes os carboidratos do que a gordura num momento de jejum, por exemplo, num momento de necessidade. Aqui podemos ver uma imagem mostrando uma membrana biológica com a sua bicamada lipídica. Vemos que nessa bicamada lipídica nós temos alguns tipos de lipídios que formam a bicamada, onde estão então incrustadas ou ligadas as proteínas, que podem ser proteínas integrais de membrana ou proteínas periféricas. Esses lipídios que formam então a bicamada lipídica são fosfolipídios ou esfingolipídios e nós também temos a presença aqui de colesterol.
Os glicerofosfolipídios são os principais componentes das membranas celulares. Nós temos aqui a estrutura deles, então, como nós já falamos anteriormente, os glicerofosfolipídios são formados por uma molécula de glicerol, sendo que os carbonos 1 e 2 estão esterificados com ácidos graxos. Em geral, o carbono 1 está esterificado com ácido graxo saturado, que não contém nenhuma ligação dupla, e o carbono 2 está esterificado com ácido graxo insaturado, que geralmente é um ácido graxo poliinsaturado proveniente da nossa dieta. Já o carbono 3 está esterificado com uma ligação fosfato, temos aqui um grupo fosfato, então formando uma ligação com o carbono 3, e esse xizinho representando aqui, então, qualquer tipo de grupo substituinte, em geral, é um álcool. Quando nós olhamos para a estrutura dos glicerofosfolipídios de uma forma a pensar na sua polaridade, nós vemos que os ácidos graxos formam uma cauda apolar, que é justamente o que fica voltado para a parte central da membrana plasmática. Já a cabeça polar, que é essa região, então, que consegue interagir com a água, formada então pelo grupamento fosfato e pelo grupo substituinte, fica na parte externa ou interna da membrana, ou seja, em contato com o meio aquoso, extracelular ou intracelular no citosol. Aqui nessa imagem nós podemos ver novamente a estrutura dos glicerofosfolipídios e na parte marcada com azul é justamente o grupo substituinte do álcool. Então nós vemos que quando nós temos apenas um hidrogênio, esse glicerofosfolipídio é o ácido fosfatídico. Quando nós temos uma etanolamina, nós temos a fosfatidiletonolamina. Quando temos uma colina, a fosfatidilcolina é o glicerofosfolipídio. Quando temos uma serina, a fosfatidilserina é o fosfolipídio. Também podemos ter um glicerol, um milinositol 4,5-bisfosfato e o fosfatidilglicerol. No caso do fosfatidilglicerol, o fosfolipídio se chamará cardiolipina e ele está bastante presente na mitocôndria. Temos aqui a estrutura então da fosfatidilcolina e da esfingomielina, que são dois lipídios de membrana muito comumente encontrados, no nosso caso então, em humanos e também nos demais mamíferos. O colesterol também está presente nas membranas celulares. O núcleo esteroide é planar e modula a fluidez da membrana. Isso quer dizer que ele pode aumentar ou diminuir a fluidez da membrana. Tudo depende de com quem ele está interagindo na membrana plasmática. Também o colesterol, além de estar na membrana, ele é precursor de hormônios e de sais biliares. A vitamina A, que faz parte de um grupo de retinóis, também é um lipídio, assim como as vitaminas D, E e K, que nós veremos a seguir. A vitamina A ela pode ser derivada do beta-caroteno, presente numa série de alimentos, como é o caso de vegetais amarelos, verdes escuros e frutas. A vitamina A, então, vai ser produzida no intestino por meio da clivagem do beta-caroteno, formando o todo transácido retinal. Esse é um aldeído, como nós podemos ver na parte
marcada aqui na figura com essa coloração salmão. O ácido, então, retinal, ele vai ser oxidado de aldeído a ácido, formando o todo transácido retinóico. Ele é um sinal hormonal para as células epiteliais e ativando, então, uma família de proteínas receptoras nucleares. Essas proteínas elas podem ser RAR, RXR ou PPARs, para regular a expressão de genes centrais para o desenvolvimento embrionário, para a diferenciação de células-tronco e também a proliferação celular normal. O ácido retinóico, lembrem-se, é muito utilizado para quem tem algum problema de pele, como o caso de acne. O todo transretinal também pode ser convertido em todo transretinol, que tem então essa estrutura enólica, é um grupamento OH. Essa é denominada vitamina A1. Ele também pode ser oxidado a aldeído, formando o 11-cis-retinal, e esse é o pigmento fotossensível de rodopsina que nós temos então no olho, que é responsável então por meio da sensibilidade à luz visível, será convertido a todo transretinal, sendo então responsável pelo envio do sinal neuronal para o cérebro. E dessa forma então faz parte do mecanismo de visão. Algumas fontes de vitamina A, então não na forma de beta-caroteno, mas já na forma de vitamina A, principalmente na forma de retinol, o fígado, o rim, a nata, a manteiga e a gema de ovos. O todo transácido retinóico é usado no tratamento de alguns tipos de leucemia e é o ingrediente ativo do medicamento tretinoína, usado então para tratar acne grave e linhas de expressão na pele. É importante fazer aqui uma observação, já que a utilização desse tipo de cosmético no período gestacional é totalmente contraindicada. A utilização ela tem que parar antes ainda do período de gestação, já que ele pode estar relacionado à teratogênese do feto. A conversão de carotenoides em vitamina A ela não atinge 100%. A potência da vitamina A expressa em equivalentes de retinol. Um equivalente de retinol é igual a 1 mg de retinol, que é igual a 6 mg de beta-caroteno, que é igual a 12 mg de outros retinóides. Então, nós vemos que os alimentos que contêm beta-caroteno, por exemplo, os alimentos de origem vegetal, eles serão convertidos em retinol, mas a eficiência de conversão ela não é muito alta. O metabolismo da vitamina A é dependente de zinco. Nós temos então a enzima retinol redutase, que converte o beta-caroteno em retinol, que utiliza o zinco como cofator. A vitamina D tem uma estrutura que é derivada do colesterol. Aqui nós temos então a estrutura do 7-desidrocolesterol, que é derivado do colesterol, passa por ação da luz UV na pele e é convertido então em 2 passos ao colecalciferol, também conhecido como vitamina D3. Por meio de uma hidroxilação que ocorre no fígado e uma hidroxilação que ocorre no rim, nós temos a formação do calcitriol, 1-alfa-25 de hidroxivitamina D3. É a forma mais ativa, então, da vitamina D3. Nós sintetizamos, então, vitamina D por ação do sol no momento que ele entra em contato com a nossa pele sem nenhum tipo de proteção, ou seja, sem protetor solar. É importante ressaltar que é super importante tomar sol para produzir vitamina D, mas nos horários mais indicados, então antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Da dieta, nós temos a vitamina D2 na forma de ergocalciferol derivada de plantas e o colecalciferol, então D3, derivados de fontes animais. A vitamina K, ela pode ser administrada via injetável, então, na forma sintética, menadiona, que é a vitamina K3. Temos também, de origem de plantas e algas, a vitamina K1, também chamada de filoquinona, e de bactérias da nossa microbiota intestinal, a menaquinona, que também é conhecida como vitamina K2. As principais fontes, então, alimentícias são vegetais verdes, fígado e gema de ovo. As bactérias intestinais também se acredita que produzam e que nós tenhamos a capacidade de absorver parte dessa vitamina K produzida pela nossa microbiota. Nós temos então como indicações de utilização da vitamina K uma dose intramuscular em recém-nascidos para evitar então problemas hemorrágicos. Entretanto, ela também tem toxicidade. Pode causar anemia hemolítica, icterícia em bebês e tem uma ação pró-coagulante. Já a deficiência leva ao aumento do tempo de coagulação e ao sangramento em mucosas. A vitamina E faz parte do grupo dos tocoferóis,
E como nós podemos observar aqui, nós temos então vários tocoferóis: alfa-tocoferol, beta-tocoferol, gama-tocoferol e delta-tocoferol. Eles têm estruturas metiladas distintas, justamente então por substituições distintas que nós vamos encontrar nesses anéis que são observados aqui na imagem. Digestão de lipídios. As principais fontes de lipídios que nós temos são a dieta, a mobilização endógena dos lipídios armazenados nos adipócitos, a síntese endógena no fígado e também a autofagia de partes da nossa célula. Ao menos 40% da energia provém dos lipídios em populações de países industrializados, quando nós falamos então na dieta dessas populações. E mais de 50% da energia utilizada pelo coração, fígado e músculo esquelético em repouso é proveniente também de lipídios. Temos aqui uma imagem representativa de uma visão geral da digestão de lipídios. No número 1, os sais biliares emulsificam as gorduras da dieta no intestino delgado, formando micelas mistas. Depois, as lipases intestinais degradam os triacilgliceróis, liberando assim os ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos e outros produtos da degradação são absorvidos pela mucosa intestinal e convertidos em triacilgliceróis dentro dos enterócitos. Isso é interessante, já que a gente tem a ressíntese dos triacilgliceróis cada vez que esses triacilgliceróis passam por uma membrana, chegam a uma determinada célula, eles serão ressintetizados. No ponto 4, nós temos esses triacilgliceróis incorporados com colesterol, também outras vitaminas que são lipofílicas e apolipoproteínas nos quilomicrons. Os quilomicrons movem-se pelo sistema linfático e pela corrente sanguínea para os tecidos, e quando chega nos tecidos, nos capilares, nós temos a lipoproteína lipase. Ela é ativada por uma apolipoproteína chamada ApoC2, que faz parte então dos quilomicrons, e converte os triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol. A lipoproteína lipase, então, hidrolisa novamente esses triacilgliceróis para que os ácidos graxos possam ser captados pelos tecidos. Os ácidos graxos entram nas células, é o caso dos miócitos, dos adipócitos, e aí eles serão armazenados na forma de triacilgliceróis. Isso pode acontecer nos adipócitos e também nos miócitos, ou eles serão oxidados. Os ácidos graxos, então, são oxidados como combustíveis e dessa forma a gente tem a formação de ATP. Agora veremos de forma mais detalhada o processo digestivo. Os sais biliares são responsáveis então pela emulsificação que vai acontecer no intestino. Chegam todas as gorduras da nossa dieta, são emulsificados, é um processo de detergência, na verdade, que acontece para que essa gordura possa estar disponível para as enzimas que vão atuar sobre ela no processo digestivo. O bicarbonato neutraliza o pH ácido do estômago até em torno de 6, que é o pH ótimo das enzimas que vão atuar sobre esses lipídios. A sua liberação é estimulada pela secretina, que é um hormônio intestinal. O bicarbonato, lembrando, ele é liberado pelo pâncreas. A colipase aumenta a atividade das lipases, ligando essas à gordura da dieta. E as lipases, efetivamente, então, são as enzimas que vão clivar as ligações éster dos triacilgliceróis, liberando ácidos graxos. Como nós podemos ver aqui do lado direito, nós temos os triacilgliceróis sendo convertidos em 2-monoacilglicerol, mais ácidos graxos livres. Em geral, esses são os produtos da degradação dos triacilgliceróis mediada pelas lipases. As esterases atuam sobre ligações éster também, mas nesse caso em éster de colesterol, liberando a molécula de colesterol livre mais um ácido graxo. E as fosfolipases A2 atuam sobre os fosfolipídios, produzindo um ácido graxo livre e um lisofosfolipídio. Todos esses componentes são absorvidos e dentro dos enterócitos, então dentro da mucosa intestinal, das células da mucosa intestinal, nós temos a ressíntese dos lipídios complexos, para que aí nós possamos fazer o empacotamento com apolipoproteínas, formando então os quilomicrons, que são as lipoproteínas de transporte de toda a gordura que nós ingerimos na nossa dieta para os nossos tecidos. Os sais biliares são derivados do colesterol e são sintetizados no fígado e secretados pela vesícula biliar. Os sais biliares possuem uma estrutura anfifílica, como nós podemos observar aqui do lado direito.
atuando como detergentes, emulsificando triacilgliceróis, ácidos graxos, 2-monacilglicerol e outras também lipídios, como é o caso das vitaminas lipossolúveis, que são obtidas por meio da nossa dieta. Olhando a estrutura do ácido cólico, que está demonstrado aqui do lado direito, nós vemos que nós temos então um núcleo esteroide que é muito lipofílico e ele é circundado por alguns grupos hidrofílicos, como é o caso das hidroxilas e do carboxilato. Esses conseguem interagir com a água. A entrada do conteúdo estomacal no intestino estimula a síntese de colecistoquinina, que é um hormônio intestinal, que ativa a secreção do conteúdo da vesícula biliar. A gordura emulsificada pelos ácidos biliares será hidrolisada então pelas lipases. Os sais biliares, eles são reciclados no íleo, ou seja, eles atuam emulsificando as gorduras na parte inicial do intestino delgado e no final do intestino delgado, que é caracterizado então pelo íleo, ocorre o processo de reabsorção. Esses sais biliares serão então transportados até o fígado, depois a vesícula biliar e dessa forma então liberados num novo ciclo digestivo. Os triacilgliceróis, eles vão sendo sequencialmente degradados pela lipase, formando então, a partir do triacilglicerol, um diacilglicerol, quando ele perde o primeiro ácido graxo, e depois um monoacilglicerol, quando ele perde o segundo ácido graxo. A lipase salivar e gástrica atuam sobre ácidos graxos de cadeia curta e média, e ela é muito mais ativa na infância, justamente porque ela é mais ativa sobre a gordura que nós encontramos no leite. A lipase pancreática é a principal enzima que digere os triacilgliceróis no intestino, sendo ativa então durante toda a vida. O colesterol ele é digerido pelas esterases e, como nós podemos observar aqui, o éster de colesterol, que é a forma mais presente do colesterol na dieta, ele perde então o grupamento ácido graxo, formando colesterol livre por ação da colesterol esterase. Esses dois produtos então serão absorvidos no intestino. E a fosfolipase A2 atua sobre os fosfolipídios, clivando a ligação éster que liga então o ácido graxo esterificado ao carbono 2 do glicerol, dessa forma liberando um ácido graxo e o lisofosfolipídio. E esses então são absorvidos pela mucosa intestinal. Após o processo digestivo, todos os produtos como ácidos graxos, 2-monacilglicerol, colesterol, lisofosfolipídios e as vitaminas lipossolúveis são emulsificados então pelos sais biliares e atravessam a camada aquosa intestinal. Os componentes lipídicos das microgotículas são absorvidos pelas células epiteliais, enquanto os sais biliares são liberados no lumen intestinal. Ácidos graxos de cadeia curta, média até 12 carbonos são absorvidos diretamente pelas células intestinais, passando então por difusão e não requerem nenhum tipo de emulsificação dos sais biliares. Eles conseguem atravessar todas essas barreiras e chegar então no sangue de uma forma direta. Já ácidos graxos com mais de 14 carbonos obrigatoriamente precisam do processo então de emulsificação e transporte. Após o processo digestivo, nós temos então a absorção dos produtos para dentro do epitélio intestinal e a ressíntese dos triacilgliceróis para a formação dos quilomicrons. Vemos aqui que o 2-monoacilglicerol é o principal componente produto da degradação dos triacilgliceróis, compondo 72% dos produtos. Temos também 6% de monoacilglicerol sendo formado do 1-monoacilglicerol, ou seja, o ácido graxo está numa posição distinta, e 22% de glicerol na forma livre, onde os 3 ácidos graxos então foram removidos da molécula do glicerol. Bom, tudo isso é absorvido então pelo epitélio intestinal e nós ressintetizamos os triacilgliceróis por um processo, como nós podemos observar aqui, que vai recompor o triacilglicerol, esterificando ácidos graxos novamente na sua estrutura. E uma vez então que os triacilgliceróis estão prontos, eles são incorporados em quilomicrons e liberados nos vasos linfáticos. Como ocorre então a síntese de quilomicrons? Os triacilgliceróis são empacotados em partículas lipoproteicas, que são os quilomicrons, juntamente com apoproteínas, B48, colesterol
ésteres de colesterol, vitaminas lipossolúveis e fosfolipídios. A ApoB48 ela é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso, como nós podemos observar aqui do lado direito, que é o principal local de síntese de proteínas que serão exportadas então da célula. Posteriormente, ela é transferida para o complexo de Golgi, onde os quilomicrons são montados, onde nós temos então a montagem com os lipídios provenientes da dieta. Podemos observar na parte inferior a composição dos quilomicrons, onde a maior parte dos lipídios da dieta são formados de triacilgliceróis. Temos também colesterol, colesterol esterificado e fosfolipídios, além das proteínas, as apolipoproteínas, então, que compõem esses quilomicrons e que têm uma função sinalizatória também, como nós veremos posteriormente. Quando essa lipoproteína, o quilomicron, ele sai do intestino, ele contém apenas ApoB48. Nós veremos que depois, no sangue, ele vai receber outras apolipoproteínas de outras lipoproteínas. Como nós podemos observar aqui, então, os quilomicrons nascentes são exocitados para o sistema linfático, chegando no sangue após 1 a 2 horas da refeição. Quando ele chega no sangue, ele interage com HDL, que contém ApoC2 e ApoE. Esse quilomicron nascente recebe ApoC2, recebe ApoE e agora sim ele é um quilomicron maduro e ele tem a capacidade então de distribuir triacilgliceróis para os tecidos extrahepáticos e depois, então, num segundo momento, ele será captado finalmente pelo fígado. A ApoE é reconhecida por receptores de membrana nos tecidos, principalmente no fígado, induzindo a endocitose dos quilomicrons remanescentes e ocorre então posteriormente a digestão lisossomal dos seus componentes. A ApoC2 promove a ativação da lipase lipoproteica ou lipoproteína lipase, LPL, localizada no endotélio vascular de tecidos muscular e adiposo, promovendo então a degradação dos triacilgliceróis e liberando ácidos graxos para os tecidos. A lipoproteína lipase, como nós podemos ver aqui bem no centro da imagem, é responsável pela degradação dos triacilgliceróis, liberação de ácidos graxos e de glicerol. O glicerol vai ser transportado pelo sangue até chegar no fígado, onde depois ele será processado, e os ácidos graxos são captados pelo tecido adiposo, onde eles são principalmente armazenados, e pelo tecido muscular, onde eles também podem ser armazenados em situações específicas e principalmente em atletas, mas o principal destino dos ácidos graxos na musculatura é a sua oxidação completa para a geração de energia.